Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, e me oferecesse um colo, desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, se agridem, se empurrar pro abismo, se combate, se debatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada, me oferecesse um colo, um ombro, onde desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Se agridem, se empurrar pro abismo, se combate, se debatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Cadê? Ao vivo pra vocês. Vamos aí pra ver. Olá, amigos queridos dessa casa irmã Confraternização Espírita Baiana. É um prazer e uma gratíssima satisfação estar de retorno a essa casa querida para mais um trabalho renovador. E no dia de hoje, o nosso agradecimento especial a Ildenira, ao nosso irmão Ramon, que mais uma vez nos convida a um trabalho no bem, através do nosso amigo Celso Seara, por meio de que eu estendo todos os agradecimentos aos trabalhadores dessa casa, aos amigos queridos que a elaboram, do mundo físico e extrafísico, já rogando ao céu, pedindo a espiritualidade amiga que nos inspire, nos ajude, que possa nos
orientar para que sejamos mensageiros de uma mensagem de paz, de uma mensagem de renovação. Um abraço fraterno para todos os amigos dessa casa irmã que trabalha, estuda e elabora no bem. A proposta de hoje é para que possamos falar do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia. E nós sabemos que esse é uma das bem-aventuranças ditadas por Jesus no Sermão do Monte, né? Bem-aventuranças, que é um código de condutas que nos convida a uma reflexão profunda da pedagogia de Jesus, que é uma pedagogia que nos convida a entender que o chamado é para todos. Mas por ser pedagogo por excelência e por ser psicoterapeuta, Jesus convida, Jesus não determina, Jesus não impõe. E nesse convite do capítulo 10, previsto no Evangelho, onde nós vamos encontrar bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia, é um convite à renovação e ao perdão. O capítulo é belíssimo, assim como todo o Evangelho. O Evangelho que nós sabemos é atemporal, ou seja, não tem tempo cronológico para as mensagens do Cristo, porque elas sempre são atuais. E nessa passagem em especial, nós vamos encontrar os seguintes itens: perdoai para que Deus vos perdoe, reconcilia-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis a fim de que não sejais julgados, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, a indulgência, é permitido repreender os outros, observar as imperfeições de outro e divulgar o mal alheio. Então, nesse capítulo, nós temos todos esses itens. E no primeiro, Jesus nos convida, através da mensagem do evangelista Mateus, que foi quem fez esse registro, que diz assim: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia. Está em Mateus capítulo 7. E aí, em Mateus também, nós vamos encontrar: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E aqui a gente vai fazer um recorte daqui a pouco para entender essa mensagem. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e lhe exibi sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, aproximando-lhe, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Todos esses itens estão em Mateus, né, em versículos diferentes, mas falando sobre a mesma temática. Vejam que esses itens 1, 2 e 3, logo no início do capítulo 10, vai nos dizer muito da importância de trabalhar o perdão. O perdão, que é um tema que não se esgota, assim como todas as mensagens evangélicas não se esgotam, porque são reflexões diárias, são reflexões que nós vamos fazendo ao longo do tempo, nas quais nós vamos aprendendo paulatinamente a colocar nas nossas vidas os ensinamentos do Cristo. E para fazê-lo é um exercício, é um processo de aprendizado, sim, porque nós não damos pulos, né, nas séries na escola. Nós vamos paulatinamente mudando de série, sendo aprovados a partir do momento que o aprendizado nos chega com o que nos é ensinado. E o Evangelho, que é todo ensinamento, que é todo educativo, explicativo, depurativo e terapêutico, o Evangelho é terapêutico. Se nós estamos passando por qualquer processo de adoecimento, qualquer processo de
aborrecimento da alma, como também processos de alegria, nós vamos encontrar renovações diárias no Evangelho. Renovações para sair dos aborrecimentos, para nos tratar psiquicamente, né? E renovações para fortalecer a positividade no nosso mundo íntimo. E falar de perdão é algo muito delicado, porque todas as vezes que falamos de perdão, que fazemos essa abordagem, muitos de nós ficamos em uma discussão todo o tempo de que perdoar é esquecer. Eu já esqueci a falta que alguém cometeu comigo. Esse também é um outro ponto que nós precisamos discutir, porque sempre alguém nos ofende, sempre alguém nos magoa, sempre alguém nos fez algo. E nós, o que é que fizemos com o outro? O nosso papel na nossa relação com os nossos pares. O que é que fizemos? O que é que estamos fazendo? Estamos respeitando as escolhas do outro? Estamos entendendo que podemos ser também pessoas, elementos que podem estar destruindo sonhos, que podemos ter uma palavra que fere? Muitas vezes, uma palavra é mais agressiva do que uma agressão física. Nenhuma das duas nós devemos estar nos utilizando nas nossas relações. Mas a pressão psicológica, a forma de dizer algo, observem que muitos de nós às vezes nos traumatizamos com algo que nos foi dito, que machuca e fica sempre indo e voltando na nossa mente e nos trazendo às vezes desconforto físico. Tudo isso das nossas relações mal trabalhadas. E aí, quando nós não paramos para fazer esse movimento, primeiro conosco, do auto-perdão, né? Porque se queremos conhecer o nosso maior inimigo, olhemos para nós mesmos, cheguemos na frente do espelho e nos observemos, porque aí está o nosso maior inimigo. Como assim, Raimunda? Eu sou inimiga de mim mesma? As minhas sombras, que todos nós temos, né? Que o Espírito Joana de Ângeles fala, a sombra que eu guardo no meu âmago, essa tem um caráter que vai me dizer muito quem somos nós conosco. E quando eu faço tenho esse olhar, quando eu tenho essa capacidade de me olhar e me auto-perdoar pelas muitas faltas que às vezes eu cometo comigo, né? Quando eu me violento, quando eu não me permito vivenciar experiências que me levem ao crescimento, quando a todo momento eu me cobro, eu exijo de mim ser o melhor, ser o top, quando na realidade eu não estou fazendo nada que verdadeiramente esteja me trazendo felicidade, mas sim trabalhando para a questão da imagem prevalecer. O que é que isso tem a ver com o perdão, Raimunda? O capítulo 10 fala do auto-perdão. Para que eu possa perdoar o outro, eu preciso me auto-perdoar. E tem muitas questões que nós temos dificuldade conosco, né? Nós nos violentamos diariamente, ficamos numa autocobrança, num processo de autodestruição, para que alguém possa nos ver com um olhar da positividade, para que alguém nos diga que nós somos melhores do que alguém que esteja atuando próximo de nós, né? Então, é preciso ter esse olhar. Para ser misericordioso, é preciso trabalhar o ego. E não é fácil trabalhar o ego, né? Esse elemento que nos controla muitas vezes. Esse elemento que nos faz reféns diante dos muitos convites da vida, que às vezes não são os melhores convites. Para ser misericordioso, eu preciso vencer esses elementos, trabalhar meu mundo íntimo, inclusive para enxergar o outro como alguém que é igual a mim. Igual no sentido de ter direitos, de ter deveres, de ter sentimentos. Não igual na essência, porque somos seres individuais. Cada um de nós tem uma história. Estamos em uma família
com irmãos, muitas vezes somos gêmeos univitelinos, mas cada um de nós tem uma história a percorrer, cada um de nós tem um passado, uma história que a gente já traz no nosso campo mental, na nossa forma de estar no mundo, uma história de um espírito que está reencarnado e que já vem de um processo de evolução, né? Mas de entender que temos sentimentos, que temos momentos. Quantas vezes amizades desfeitas por causa de uma palavra mais ríspida, por causa de uma vírgula mal colocada, por causa de algo que não foi bem discutido, por causa de alguma situação que não foi bem trabalhada. Uma confiança para se construir leva todo um tempo. Para destruir basta uma vírgula, basta uma palavra, basta uma maledicência disseminada, né? Um movimento de rede que destrói, porque o que é maledicência? É aquela construção de equívocos que às vezes a gente não para conversar, para saber de onde procede aquela história, a gente vai ouvindo, e de repente aquilo ganha um corpo, né? E se torna um instrumento de divisão entre pessoas que às vezes tiveram uma história de muito tempo. Tudo isso tem a ver com perdão. Então, quando nesse capítulo há um momento em que nós vamos encontrar reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, ou seja, o momento é agora. Não vamos postergar esse momento. Vamos fazer um movimento de buscar melhorar essas relações que estão fragilizadas. Aí às vezes a gente diz assim, mas eu já... Por que a pessoa não vem a mim? Eu que tenho que ir, né? Eu tenho razão, não foi eu que construí um problema. Cuidado, porque muitas vezes o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência nos impede de restabelecer algo que é muito positivo e que pode nos levar a um processo de crescimento. Por quê? Porque nós ficamos ali querendo, né, que o outro venha até nós. E isso tem a ver muito com orgulho. Mas a pessoa não veio, eu acho que ela é que tem que me pedir desculpas, ela é que tem que me render algo porque, afinal de contas, né, o erro não foi meu. A capacidade de dar 2 passos para trás, para dar muitos outros para frente, é uma sabedoria. Fazer um movimento de ir ao outro, de conversar, de restabelecer uma relação, é sabedoria, é crescimento, é capacidade de discernir e de entender que nós não somos melhores do que ninguém. Ao contrário, quantas vezes Jesus esteve com seus algozes, sabendo que eram algozes, mas em uma magnitude, né, em uma capacidade de diálogo, em uma capacidade de restabelecer relações positivas. Aí nós dizemos, mas eu já fui, a pessoa não quer me perdoar, a pessoa já não quer falar. Aí é um problema da pessoa. Nós não vamos insistir em invadir espaços. Nós vamos fazer um movimento no sentido da construção da positividade. O outro não quer, é um problema dele. E nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter essa capacidade de continuar seguindo e jamais nos colocar num lugar de coitados, de mártires. Mas eu, já viu? Eu já fiz tudo o que era possível e ninguém entende que a minha vontade é de melhorar essa relação. Não precisa também te dizer a ninguém que a gente fez nada. Porque se eu fico o tempo todo também tendo que provar para alguém que presenciou uma situação ou que sabe que existe um desconforto nosso com alguém ou em algum ambiente que eu tenho que provar para alguém que eu fiz, eu não entendi qual é a representação de fazer essa asepsia do perdão. Por que asepsia? Porque é uma asepsia da alma. É uma limpeza.
de ideias, né? É uma limpeza de equívocos, são fluidos. Isso é tão profundo. Quantos de nós adoecemos pela dificuldade de perdoar? São inúmeros casos. Os processos de depressão, né, os processos de adoecimento psíquicos muito sérios. Quantas vezes, ouvindo, né, na nossa atividade profissional, ouvindo o outro, numa escuta sensível, ouvindo o que nos é trazido por quem está em sofrimento, nós vamos observando que ali no âmago existe muito a questão do perdão, questões do passado, né, que o outro traz, o sujeito traz com uma carga emocional de adoecimento tão profundo, que quando nós vamos conversando e vamos ali, né, trazendo para o espaço da discussão, que dor é essa? Que grito é esse que esse sujeito está trazendo no íntimo? Nós vamos ver que tem muito a ver com essa questão do perdão, né, de adoecimentos físicos, né, adoecimentos muito sérios. Quantas pessoas nós já tivemos a oportunidade de estar no convívio, de ter questões cardíacas, questões gastrointestinais, questões do ponto de vista de enxaquecas, né? Porque a literatura médica hoje já traz muito também essa relação, né? Corpo, mente, instabilidade emocional, os processos de ansiedade ligados aos nossos adoecimentos físicos, né? Então, hoje, quantas cadeiras médicas, eu estou falando da medicina porque aí tem todo um contexto científico e a doutrina é ciência, que já observa o ser na integralidade, como diz Joana de Ângeles, né? Na literatura psicológica, na série psicológica, o homem integral, que vem falar desse conjunto, desse aspecto muito sensível da nossa personalidade, que está ligado exatamente a esse contexto de como é que eu estou no mundo, como é que eu estou lidando com as minhas emoções, como é que eu estou lidando com os meus sentimentos. E passa muito por essa questão das emoções e dos sentimentos, a capacidade de perdoar, a necessidade de receber também o perdão. Porque a gente fala muito de perdoar nosso para o outro e a nossa necessidade de receber o perdão do outro, nos perdoar por algo que nós não fomos muito felizes na conduta, no fazer, no lidar, no nos relacionar, é algo muito profundo. Então, quando na mensagem evangélica nós vamos encontrar reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, é a proposta do Cristo que nós o façamos agora, nesse momento. Não fiquemos o tempo todo dando uma desculpa para que seja depois, depois e depois, porque às vezes esse depois é impactante no sentido de que às vezes esses espíritos aqui encarnados se separam por uma situação de alguém partir, de alguém retornar à pátria espiritual. E eu ficar com aquele sentimento de culpa, e a culpa é terrível, porque não fiz esse movimento de resolver uma questão que eu poderia já tê-lo feito há muito tempo. Vejam, isso acontece muito nas relações familiares, inclusive. Quantas vezes, né, nós temos a oportunidade de conversar no atendimento fraterno nas casas espíritas, em um bate-papo informal com alguém que nos procura em confiança e traz uma demanda dessa, nos trabalhos de atendimento de consultório, onde o outro traz aquela culpa e muitas vezes a frase é: eu gostaria de ter dito ao meu pai, à minha mãe, ao meu companheiro, ao meu filho, como eles eram importantes para mim.
Eu gostaria de ter pedido perdão, porque eu não fui muito feliz naquele comportamento, porque eu não fui muito feliz naquela fala que eu tive, que foi tão agressiva, tão perversa, né? A gente ouve isso muito. E temos a oportunidade de fazê-lo, às vezes ali, ó, direto, mas o véu do orgulho nos prende. Essa chaga da humanidade que destrói famílias, destrói amizades, destrói relacionamentos de trabalho, né? que contamina ambientes e que é um vício moral dos mais graves, dos mais sérios, porque é tão corrosivo que é adoecedor. O véu do orgulho, que vai ter como consequência a vaidade, que vai ter como consequência a prepotência e que vai ter como consequência o isolamento. Quantos de nós ficamos isolados nos muitos ambientes onde transitamos por causa do orgulho, né? Onde eu tenho uma dificuldade de me relacionar porque ninguém está à minha altura, ninguém consegue atingir o meu poder de discurso, a minha capacidade de estar em determinados lugares, e isso é muito ruim. Isso me isola dos demais. Então, quando nesse capítulo nós vamos ver também o argueiro e a trave no olho, é algo também muito significativo, né? Jesus, na sua pedagogia, ele vai nos trazer símbolos, uma linguagem metafórica que tem muito a ver com a linguagem das parábolas, para nos chamar a atenção dessa conduta. O argueiro e a trave no olho, né? O que é que eu estou escondendo? O que é que eu não consigo ver no meu mundo íntimo que eu aponto no outro? Isso é muito profundo. E por quê? Exatamente no capítulo da misericórdia. Porque essa conduta também tem muito a ver com o que nós já falamos da questão do ego. Todos nós que apontamos muito equívocos no outro, esquecemos de olhar para nós mesmos. Demais. Tudo aquilo que me incomoda muito no outro, que me tira do eixo, que eu fico o tempo todo falando e criticando, eu tenho um componente mal resolvido comigo que está ali dentro daquele contexto. Porque não fosse, eu posso até observar que algo naquele contexto não é tão agradável, no entanto eu não perco meu sono. E quando eu fico o tempo todo, né, naquela necessidade de correção de determinada conduta do outro, e falando que a pessoa, e a já viu, porque assim tem algo ali que em mim está escondido, né, e que me incomoda exatamente porque é um espelho, ainda que de forma inconsciente eu não consiga perceber. Então, a misericórdia passa por essa capacidade de discernimento. E só Jesus, como grande terapeuta de almas, para nos chamar a atenção de que bem-aventurados, ou seja, o que é ser bem-aventurado? Feliz é aquele que, sendo misericordioso, vai receber a misericórdia. Porque eu vou ter a capacidade, inclusive, da empatia, da compaixão, de me colocar no lugar do outro, de saber que existe um espaço que também o outro ocupa e que eu não sou único. Eu vou entender que o mundo não gira em torno de mim. Eu vou entender que eu preciso ser aquele que respeita, aquele que ouve, aquele que labora, aquele que divide as oportunidades de estar com o outro, porque nós aprendemos com todos, inclusive nas dificuldades. Então vejam, é um capítulo riquíssimo, é tema para seminário, né? Então nós vamos ter também, quando ele diz assim, não julgueis, a fim de que não sejais julgados, aquele que estivesse em pecado atira a primeira pedra, né? Aquela célebre passagem da mulher adúltera.
que é também algo contado por Jesus para nos chamar a atenção sobre o julgamento e para nos dizer quem de nós não tem algo na nossa história, na nossa vida, que a gente não precise parar para reflexionar como fomos equivocados naquele comportamento. Porque quando Jesus pergunta, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ou seja, que não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Porque Jesus, ele afirma do alto da sua autoridade moral, mas com a capacidade de educar pelo exemplo. Então, qual é o chamado de Jesus aí? A inteligência de Jesus. Para dizer assim, se alguém aqui tem uma moral ilibada, tem algo que nunca teve nada que desabunde sua conduta, atira a pedra. E aí, todos vão colocando sua pedra ali no lugar, saindo a francesa, a inglesa, o nome que a gente quiser, né? Dá para dizer que, ó, saíram sorrateiramente. Por quê? Porque todos têm algo a responder. E Jesus diz, ninguém lhe condenou, diz a mulher adúltera. Eu também não lhe condeno, embora tivesse autoridade moral para fazê-lo. Mas ele diz, eu também não lhe condeno, vai e não peques mais. Ou seja, vai e mude sua forma de estar no mundo. Mude sua conduta. Mude sua forma de estar nesse contexto. Vai e não peques mais. O sentido de pecado, né, a palavra pecado aí, está nessa questão da conduta. Você que cometeu um equívoco, que caiu em adultério, né, que à época era algo extremamente grave, hoje ainda é visto com uma série de explicações aí difíceis, mas num momento patriarcal, numa sociedade patriarcal, onde o crime de adultério era criminalizado, com pena de morte inclusive, onde uma dessas penalidades poderia ser o apedrejamento, né? É algo que tem a ver com conduta. E aí Jesus diz à mulher, vai e não peques mais, ou seja, mude sua forma de estar no mundo, seja alguém cuja a forma de atuar não desabone a sua capacidade de estar neste mundo. Né? Ele não diz assim, não se relacione com mais ninguém, não. Ele chama a atenção para aquele momento, aquele equívoco de comportamento que precisa ser corrigido. No entanto, ele é pedagógico e é acolhedor, porque ele diz, eu também não lhe condeno. Né? Ou seja, eu não estou dizendo que você está errada e que vai precisar passar por alguma penalidade, não. Você está tendo uma outra chance para fazer diferente. E como sempre, da maneira como Jesus sempre atuou, é um convite e não uma imposição. Então, tudo isso está no capítulo do perdão para dizer como existem pontos muito frágeis e necessários de serem observados em nós. Porque as mensagens evangélicas são para que nós reflexionemos sobre como estamos diante dessa questão e como estamos atuando no mundo. Elas não são apenas para que nós façamos um discurso de que sabemos tudo sobre elas e possamos repetir ipsilíteres o que está posto. É como eu estou vivendo, como eu estou atuando, como eu estou me conduzindo, quem sou eu diante de todas essas situações. Né? E aí nós vamos ter outra passagem muito profunda, que é o sacrifício mais agradável a Deus, que é o item 7, que em Mateus, está lá em Mateus também, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim, se, pois, quando apresentardes vossas oferendas ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós. Deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Esse está bem previsto para nos dizer que dádiva é essa.
O que é que eu tenho a oferecer? O que é que eu estou deixando ao pé do altar? Outra linguagem simbólica, né? Porque nós sabemos que Jesus não trabalha com essas questões de hierarquia, nem trabalha com questões de oferendas, né? Nem de rituais. Jesus trabalha com a pedagogia do amor. E aí é mais uma simbologia. E vem nos falar de perdão das ofensas na instrução dos Espíritos, né? No item 14. Por quê? Porque essa é a proposta para que nós possamos nos irmanar, inclusive conosco, né? Quando ele fala do perdão das ofensas e fala da questão do auto-perdão, e Joana de Ângeles, o Espírito Joana de Ângeles, na sua vasta literatura, traz essa situação. E no livro Amor, Imbatível Amor, que é um dos livros da série psicológica, tem um capítulo inteiro sobre o perdão. Joana vem falar como perdão para antídoto, para a culpa. Que nós já tivemos a oportunidade de citar essa passagem aqui em outras abordagens, mas a gente está sempre voltando, porque quando Joana diz que o perdão é o antídoto para a culpa, um antídoto que nos é dado contra um veneno. Olha como o perdão é profundo. Olha como o perdão é magnético. Olha como o perdão é condensador de energias muito fortes e positivas. Porque antídoto, né? Quando nós somos picados por um animal peçonhento, por uma cobra, um escorpião, é preciso que se tenha um soro, né, um remédio que seja eficaz para matar esse veneno. E Joana me falar de perdão como um remédio. Isso é muito profundo, né? Então, até que ponto eu estou compreendendo que eu preciso trazer esse remédio para a minha saúde física e mental, para ter saúde em plenitude, como a própria Joana também vem nos falar, né? Vida em plenitude. Que vida é essa que eu estou buscando? Para encontrá-la, é urgente perdoar e me perdoar. Quantas situações nós observamos no dia a dia, nos muitos diálogos, inclusive também no nosso trabalho, de mulheres que viveram a experiência do aborto traumático e que trazem uma carga profunda de culpa na alma, porque às vezes, né, se culpam e não se perdoam por algo que foi feito às vezes no momento de desespero, ou que muitas vezes é o chamado aborto espontâneo, né, que a medicina tem uma outra linguagem para decifrar toda essa questão, que seria assunto para uma outra palestra, para um outro momento de bate-papo, mas mulheres que trazem uma culpa profunda quando passaram pela experiência do aborto. E que quando nós vamos ali trabalhando esse ser, né, essa carga de revolta, às vezes de sentimento de autopunição, de autodestruição, é para que essa pessoa possa fazer esse trabalho do auto-perdão, para que entenda que aquele momento precisa ser deixado onde ele já passou e que essa pessoa precisa seguir, porque às vezes são adoecimentos tão terríveis, tão difíceis, que são anos assim, da pessoa precisar de medicamentos muito fortes, de uma série de redes de apoio. E quando nós vamos vendo, o cerne tem a ver com perdão, com o auto-perdão. Experiências profundas que nos remontam, nos chamam a atenção para o chamado de Jesus urgente sobre essa questão, né? É muito profundo e não é fácil perdoar, porque às vezes nós banalizamos também.
Ah, mas eu já perdoei, eu perdoo A, perdoo B, perdoo C, perdoo T. Será mesmo que eu perdoei? Ou eu passei aqui uma borracha em cima de uma questão que eu digo assim, olha, eu já quero resolver isso aqui e dar conta e já foi. Mas eu vou entendi que perdoei quando eu me lembrar do fato, quando eu lembrar que houve algo que me foi muito difícil de administrar comigo mesmo e que esse algo não me causar mais nenhum desconforto. Aí eu já perdoei. Enquanto for sempre uma ferida aberta, uma chaga, que ao lembrar do que ela representa, ela me traz profunda dor, eu ainda não entendi e não perdoei mesmo. Aí nós vamos ter nesse capítulo também a indulgência, né? Que é o item 16. E para ser indulgente, eu preciso vencer esses elementos do ego também. E aqui na mensagem de João, bispo de Bordeaux, 1862, já no último parágrafo da mensagem, antes de entrar no item 18, nós vamos encontrar assim: quando perdoardes aos vossos, abre aspas, quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu frequentemente é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedirias a vosso Pai Celeste fazer por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio fez, enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como a prega ainda, sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre seus passos, eles vos conduzirão ao lugar do refúgio, onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai toda a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente, o vosso Calvário. No cume está a glorificação. Belíssimo. Isso aqui é o último parágrafo de uma mensagem que começa no item 17, né? Linda. Mas eu já peguei aqui o último parágrafo, porque ele está falando aqui, ó, quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Ou seja, aquilo que nós estamos falando, o perdoar não é esquecer, mas é saber que todos nós cometemos falha. Todos nós temos lá algo que nós precisamos rever conosco, né? Mas entender que é um processo de todos, e seguir. E aí no item 19 ele pergunta assim: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? O que os espíritos respondem através de uma mensagem de São Luís, em Paris, 1860. Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros ao mesmo tempo deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não terá merecido. Ou seja, sempre fazendo esse movimento conosco e para conosco. Portanto, meus amigos, diante de tantas mensagens belíssimas que o Evangelho nos traz nesse capítulo 10, que é o capítulo do perdão, e que na obra de Humberto de Campos, na obra psicografada por Chico, ditada pelo espírito Humberto de Campos, esse clássico da literatura espírita, a Boa Nova, no capítulo 10 também nós temos um item sobre o perdão, nós possamos nos irmanar, entender qual é a proposta de Jesus na nossa vida, nos auto-perdoar e perdoar todos aqueles que no nosso caminho, de alguma maneira, nos trouxeram algo que no momento nós achamos que foi negativo, mas que na verdade é um aprendizado para todos nós. Para concluir, eu quero deixar aqui uma mensagem, uma oração que recebi de uma grande amiga que entendeu o processo do perdão na sua vida
e que outro dia fazendo o evangelho ela me trouxe, eu achei tão bonita, que traz todo uma relação, né, de como nós precisamos estar com o outro e conosco, que diz assim: Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia que se inicia. Tira fora toda a dor que possamos sentir, tanto interna quanto externamente. Nos dê esperança para suportar todo e qualquer medo que venha querer nos derrubar. Traceja o nosso caminhar e guia nossos passos. Nos faz serenos, cheios de paz e ao mesmo tempo batalhadores nessa luta contra a escuridão. Faz com que sejamos luz nessa jornada. Faz-nos pescadores de vida, aumenta a nossa fé e garanta o otimismo diário. Abençoe todas as famílias, nossos amigos e dê total proteção aos que mais precisam. Aos que são menos favorecidos, dê força, garra, luz e muita fé para que haja mais vencedores do que desistentes. Então, meus amigos, com essa mensagem belíssima, essa oração de um portal chamado Minuto com Deus, eu agradeço ao convite dessa casa querida, desejando a todos muita paz, muito amor, que Jesus nos abençoe e que nós nos perdoemos sem culpa para a libertação do nosso espírito. Até breve. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão, perto de uma mata e de um ribeirão. Deus e eu no sertão, casa simplesinha, rede pra dormir, noite um show no céu, feito pra assistir. Descer no sertão, as horas eu não sei, mas vejo um clarão. Lá vou eu cuidar do chão, trabalho cantando, terra a inspiração. Exílio no sertão, casa simplesinha, rede pra dormir, noite um show no céu, feito pra assistir.